Ok, você já entendeu qual que é a diferença entre rodar num servidor e no localhost, que seria no seu computador, o N8N, correto? E aqui nessa aulinha eu vou te explicar qual seria o melhor método entre os diversos métodos para você baixar o N8N. Hoje nós temos essas duas opções aqui do Node.js e pelo Docker. Eles têm uma grande diferença tanto para você baixar quanto para você executar. Lembrando que quando você está executando, ambos eles têm que estar aberto no seu computador, executando aquela função, ok? Tanto o Node.js quanto o Docker. Para uma forma mais simples, para qualquer leigo entender e a gente já cortar meio caminho aqui, para você escolher qual seria a melhor opção, o Node.js ele é bem simples de você baixar, você só simplesmente baixa o Node.js e executa um código. Só que esse código quando você coloca lá npx.n8n, que a gente vai ver melhor detalhado como que faz, ele vai ter que verificar na internet o pacote, ok? E aí ele verifica lá, fala: "Olha, tem uma atualização desse novo código aí, você quer atualizar?". Então aí você atualiza ele, certo? Então ele tem que ter, entre aspas, essa conexão inicialmente com a internet. Se você estiver rodando algumas coisas localmente e caiu a sua internet, não vai conseguir mais executar o N8N. Existe a possibilidade de você não precisar fazer essa verificação, mas é um pouco mais complexo. Porém, se você quer baixar rápido aí, você só instala o Node.js e executa o código, abriu ali, ele está aberto. Agora, pelo Docker, ele funciona completamente diferente. Você vai ter que baixar o Docker, você vai ter que configurar ele no seu computador e depois você vai ter que criar um container. A grosso modo, para você entender o que é o Docker, é que quando você instala um aplicativo, muitas vezes ele fica vendo quais são os aplicativos que está ali rodando perto dele. O Docker, ele cria um container que ele isola aquele aplicativo. Por mais que ele está rodando ali no seu computador, é como se fosse uma sala escura, então ele não sabe o que está rodando no ambiente. E aí você configura uma pequena porta, né, no final do túnel a gente configura uma pequena luz ali, a portinha para ele ter o único acesso que precisa, para ver o mundo externo, correto? Então o Docker, ele acaba sendo um pouco mais difícil, mas ele realmente está rodando no seu computador, ele não vai atualizar o programa sozinho, os programas geralmente não vai ter acesso a esse programa, a não ser que você libere esse acesso. Então, por exemplo, o N8N não vai atualizar esse programa do nada, você não abre o N8N, por exemplo, e ele vai estar atualizando, você sempre vai ter que atualizar isso manualmente, diferente do Node.js. Se você está iniciando agora e você não tem certeza se o N8N é para você, se realmente as automações vai funcionar para você, se você quer, baixa o Node.js e vê ali mais ou menos a didática do N8N, se você gosta, se você entendeu. Se você já entendeu a possibilidade do N8N, você já entendeu que é para você, mata isso de uma vez e baixa pelo Docker, ok? O Docker ele vai ter diversas vantagens além dessas que eu disse, e você também vai ter que utilizar outros aplicativos, como o Aha para conectar o seu WhatsApp, ou até mesmo o Evolution, que é outro que se utiliza para usar o WhatsApp. Eu vou ensinar mais ou menos ali os dois. Eu vou começar pelo Aha, mas depois eu vou te mostrar o Evolution. Hoje não existe eh, uma API oficial do WhatsApp que, tipo, te disponibiliza a utilizar o N8N, então você vai ter que utilizar esses intermediários. Eu gosto do Aha, porque ele é código aberto, entre aspas, você precisa comprar ele para ser o código aberto, só que você meio que consegue utilizar ele ali também, né, daquele jeitinho, por isso ser código aberto, qualquer uma pessoa consegue utilizar e é isso que o Docker faz, ele vai lá e te cria uma conexão, ele cria um container ali para você, executando o Aha, e aí a gente vai entender mais como que funciona isso para executar na, opção do WhatsApp e até mesmo outros softwares. Então, inicialmente, se você está começando e não entende nada e não sabe se é para você, baixa o Node.js, vai ser um caminho muito mais rápido, você vai executar o programa, vai ver se a didática dele é legal, o que eu acho que vai acontecer. Eh Se você já tem certeza, vai pelo caminho um pouco mais difícil e árduo, mas você só vai precisar baixar uma vez o Docker, você vai precisar configurar uma vez só o Docker e depois só vai ter que criar os containers, que é uma coisa bem simples e fácil, depois com a didática ali você vai entender. E eu ensino os 2 métodos aqui embaixo, então você seleciona aí qual que você acha melhor que é para você. Se você está começando e não tem certeza, quer algo rápido, Node.js. Se você quer algo certeiro, que vai para o ser um caminho mais árduo, um caminho um pouquinho mais difícil,
é bem didático, mas é um pouco mais difícil. No futuro você vai precisar do Docker, então já vai pelo Docker ali, você vai entender um pouco melhor como que baixa, como configura um container, e aí no futuro a gente vai entendendo melhor o que que é o Docker, ok? Então é isso, faça a sua escolha.